Olá, web espectadores aí da TV Itajubá. Hoje no programa Espaço Itajubá nós vamos falar sobre um tema bastante polêmico, um tema muito comentado hoje em dia, né? Que é sobre OVNIs, sobre discos voadores, né? E nós encontramos aqui na cidade de Estiva uma pessoa que diz que foi abduzida por OVNI, por discos voadores, por ETs, né? E lá no passado, isso não é nesse tempo atual, não. Já há muito tempo. E nós vamos conversar com ele, vamos ouvir a história dele, né? O nome dele é Francisco Carlos Palhalonga. Oi, Francisco, como é que vai? Tudo bem? Tudo bem, Carlos Borges. É um prazer estar aqui fazendo essa entrevista para o esclarecimento do público sobre o que está acontecendo no nosso planeta e a Confederação Galáctica que ocorre fora de nosso planeta. Ô Francisco, você atualmente vive aqui em Estiva, mas você sempre viveu aqui? Não, Carlinhos, eu nasci em São Paulo, eu sou paulistano, né? Eu comecei a minha vida profissional como office boy, depois passei para office boy interno, depois eu fiz um curso de contabilidade, passei a trabalhar como contador júnior, depois eu entrei na Polícia Militar do Estado de São Paulo, a gloriosa Polícia Militar do Estado de São Paulo, que me elucidou muitas coisas, eu aprendi muitas coisas com a Polícia Militar do Estado de São Paulo. Fui soldado durante 3 anos e depois eu prestei o concurso para a Academia de Polícia Militar do Barro Branco e passei no concurso, fiz o curso durante 2 anos para oficial da Polícia Militar. Depois eu saí para fazer o curso de Direito, que eu não queria ser oficial da Polícia Militar, e juntamente com o curso que eu estava fazendo de Direito, eu estava prestando um concurso público para o Tribunal Regional Federal da Terceira Região, onde passei a trabalhar como agente de segurança judiciária. E o que aconteceu em 1982 foi uma experiência de abdução alienígena. O que eu me lembro hoje é que eu saí do local onde eu estava e fui transportado para um outro lugar. Essa sensação... Só um instantinho, só para o web espectador entender. Essa experiência com alienígena aconteceu aqui nesse local, né? Nesse local que nós estamos hoje, no município de Estiva, aqui na zona rural. É isso mesmo? Sim, existem portais espalhados por todo o planeta Terra, né? Alguns portais, eles servem de ligação com os seres humanos. Os ETs, os aliens, eles escolhem pessoas para passar informações sobre o que acontecerá daqui a algum tempo no planeta Terra. Pois bem, nessa experiência eu tinha 15 anos de idade, pela primeira vez eu fui fumar um cigarro de palha, um palheiro, como o pessoal aqui de Estiva fala. Estava eu e meu primo. Então eu traguei esse cigarro. Todo mundo sabe que não se pode tragar um cigarro de palha, porque o fumo é muito forte, né? O tabaco é muito forte. Então eu desmaiei. E foi logo aqui atrás, próximo da cozinha, né? Isso foi no ano de 1900? 1982, quando eu tinha então 15 anos de idade. Nessa idade eu já praticava viagem astral, eu praticava hipnotismo, auto-hipnotismo e conseguia incentivar as pessoas a serem hipnotizadas, né? Para que isso? Para ajudar a pessoa, para poder explicar para ela que existe um mundo além desse mundo que nós vemos com os nossos olhos. Existe um outro mundo, um mundo que não é um conto de fadas, é um mundo real. Esse mundo tem diversas hierarquias. Existem as pessoas que a população não esclarecida, existe a população esclarecida, existem os aliens, existem os Illuminatis. Os Illuminatis são os governantes do país, dos países que querem impor uma nova ordem mundial. Sabendo disso, que eu fui abduzido, né? E
a experiência pela qual passei, eu resolvi falar para as pessoas o que aconteceu comigo, né? Logo depois dessa experiência de abdução, em 1982, quando eu tinha 15 anos de idade, meu pai, ele ficou muito assustado porque ele não me viu durante 3 horas e meia. Então você disse que fumou esse palheiro, né? Você e seu primo. E na época você desmaiou. Como é que foi exatamente esse momento? Sim, na época eu estava fumando cigarro de palha, eu não sabia o que era cigarro de palha. Eu traguei o cigarro de palha e desmaiei. Eu caí no chão, estava sentado e deitei. E eu vi uma luz muito forte, querendo acordar assim do desmaio, eu vi uma luz muito forte e essa luz como que ela me abrangeu como um todo. E depois dessas 3 horas e meia, eu estive no mesmo lugar e comecei a vomitar tudo que eu tinha no estômago. Vomitei durante meia hora, muita coisa. Depois eu vim pesquisar, eu passei a pesquisar essas pessoas que são abduzidas, elas passam por essa experiência e depois elas vomitam muito porque viajaram muito rápido, praticamente perto da velocidade da luz. Então você está dizendo que ficou ali naquele local por 3 horas e para você viu apenas uma luz muito forte e tudo mais. Depois acordou quando vomitando. Seria isso? Isso, exatamente. Depois de certo tempo, eu comecei a perceber que havia alguma coisa no meu pescoço. Eu pensei antes que havia sido a picada de um inseto ou uma coceira. Eu comecei a olhar no espelho durante 3, 4, 5 anos e comecei a tentar tirar, espremendo, como se fosse uma espinha, uma acne, né? E não saía. Daí eu comecei a verificar melhor no espelho, colocando o espelho atrás e um espelho na frente, que era um triângulo, né? Hoje eu sei que existem implantes espirituais e implantes físicos, né? Os implantes físicos são aqueles que são colocados nos cães, para que os donos não os percam, né? Para que eles, quando roubados, sejam entregues de volta ao dono através do rastreamento. Eu creio que eu tenha um implante espiritual. O que é um implante espiritual? O implante espiritual é um sistema de comunicação com aliens, com ETs, né? E aliado à minha prática de viagem astral, eu recebo informações desses seres de que haverá uma grande reviravolta, uma grande virada cultural, econômica, social, política no planeta. Todos nós sabemos disso, nós podemos permear isso olhando para a constelação de Órion. Os astrônomos do mundo inteiro, de forma geral, estão dizendo que hoje está ocorrendo uma explosão de gás e poeira na constelação de Órion. Na constelação de Órion, segundo as minhas pesquisas e segundo as minhas mensagens recebidas através de viagem astral, nesse sistema de planetas, nessa constelação, existem 2 planetas, o planeta Lar e o planeta Laboratório. No planeta Lar ficam os seres que não morrem, eles têm telepatia, eles vivem uma vida perfeita, eles se alimentam de forma adequada. E o planeta Laboratório é feito para... ele foi produzido, ele foi criado por nosso Deus Todo-Poderoso, né? Tudo vem de Deus. Ele foi criado para que o planeta Lar pudesse ser constantemente recuperado e colocado de forma clara o que se passa neste planeta. Pois bem, eu fiz uma previsão. Hoje é dia 7, né, Carlos? Hoje é dia 8. Hoje é dia 8 de janeiro. Hoje é dia 8 de janeiro. No dia 4 de janeiro, eu fui dormir no dia 3 e resolvi fazer a minha viagem astral, como costumeiramente eu faço. Eu recebi informação de que haveria uma contenta no estado de Roraima. Pois bem, no dia seguinte houve uma contenta, uma rebelião de presos no presídio de regime fechado no estado do Amazonas.
No dia 6, houve uma contenda no estado de Roraima, no presídio Monte Cristo, né? Eu creio que isso foi uma previsão. Eu não quero me colocar como um profeta, eu sou católico apostólico romano, eu não quero causar confusão mental nas pessoas, eu quero explicar que Jesus está voltando, haverá uma revolução cultural, e isso pode ser visto nos céus, à noite. Todos nós estamos percebendo que em nossas casas está tudo preparado para receber alguém. Estamos sempre nesse período esperando a visita de alguém. Essa pessoa virá, ela estará conosco, e a Confederação Galáctica, ela sabe disso, e eu quero esclarecer ao povo que isso deve ser feita de maneira paulatina, ou seja, as pessoas recebem Jesus no seu coração, mas percebem que em volta está acontecendo alguma coisa. A confusão mental a que me refiro são as informações que são passadas a mim através de sonhos e viagem astral que fazem com que eu transmita para as pessoas o que está acontecendo. Então, é isso que eu gostaria de abordar um pouco mais ali para o web espectador entender, né? Uma pergunta que eu lhe faço. Quando você foi abduzido, logo após, nos dias posteriores, você recebeu alguma mensagem? Você teve algum sonho? Ou só agora que isso está aflorando? Não, eu não tive nenhum sonho nos próximos 2 anos, 3 anos. Depois eu comecei a ter sonhos diferentes, sonhos assim que passavam mensagens, né? Isso depois de muito tempo? Sim, depois de praticamente 3 anos. Daí eu fui me aprofundando nessas pesquisas, né? Procurando em livros, né? E agora na internet, o que aconteceu comigo. Pessoas que são abduzidas nos Estados Unidos, que passam por essas experiências de abdução alienígena, são tidas como loucas. Então elas vão no psicólogo. O psicólogo é orientado a informar todas as histórias, as orientações dadas, quando o caso é tido como verídico. O governo dos Estados Unidos tem essa ligação com os psicólogos porque há uma necessidade muito grande do governo dos Estados Unidos em adquirir essa tecnologia extraterrestre. Então, essa pessoa passa por uma série de experiências com os cientistas americanos. Uma delas é a hipnose, para verificar se foi verdade ou não a abdução. Em sendo verdade, no caso da abdução alienígena, essa pessoa que foi abduzida passa as informações de forma peremptória, de forma continuada ao governo dos Estados Unidos. Existe uma conspiração do governo dos Estados Unidos para que essa tecnologia alienígena seja obtida por eles, pelo governo dos Estados Unidos, né? E hoje, você continua tendo esses sonhos, recebendo essas mensagens dos ETs? Sim, hoje eu continuo recebendo essas mensagens, e uma delas pode causar espanto, mas é uma necessidade. O mundo passará por uma transformação muito grande em poucos anos. Em breve haverá redução quantitativa, muito quantitativa, de seres humanos. Haverá ocorrerá os seres humanos serão subjugados, né? Eles serão forçados a viver de forma dificultosa para eles. É uma sobrevida, porque existe a necessidade de
eliminação de alguns seres humanos desse planeta, para que esse planeta se torne um planeta de luz, um planeta um planeta de luz, um planeta que faça com que as pessoas se sintam bem vivendo nele, né? E qual é o alerta, assim, nessas mensagens? Como você recebe essas mensagens hoje? Através de sonhos? Ou você se prepara antes, medita antes? Como que funciona? Sim, a viagem astral consiste num relaxamento, um relaxamento anterior à viagem astral, né? A gente tem que a gente tem que relaxar e durante o dia a gente tem que comer frutas, verduras, carboidratos de baixa caloria, e durante a noite, geralmente à noite, quando há pouco barulho, a gente pratica a viagem astral, que é uma projeção do nosso corpo para um estado diferente, né? A gente se projeta num lugar em que existem aliens, existem reptilianos, existem os Illuminati, há Deus também, claro, Deus é tudo. E esses sonhos vêm em forma de vozes que meu subconsciente absorve, e uma delas é a criação de abrigos subterrâneos, né? Essas vozes, esses seres espirituais, esses mentores espirituais, os nossos amigos espirituais, eles passam essas informações para que determinadas pessoas pratiquem o que nos Estados Unidos é chamado de survivors. E imagens, você também tem as visões? Não, as imagens, como é um sonho, o nosso subconsciente, ele fica no estado alterado, né? É diferente do estado de vigília, quando nós estamos acordados. Então, as imagens são como que eu observo as imagens como pelo rabo do olho, pelo canto do olho, né? Mas as informações são passadas para mim de forma clara e precisa. Mas como são essas imagens que você percebe pelo rabo do olho? São imagens, digamos, plasmadas, imagens anuviadas, né? Mas são de seres ou são de objetos? Não, são seres que vêm no meu sonho, né? Na verdade, não é um sonho. A viagem astral é aquele meio termo entre a vigília e o sono profundo. Isso é viagem astral. Então, essas informações me chegam e eu tenho por obrigação passar essas informações para que as pessoas do planeta consigam sobreviver ao Armagedon, que é previsto por muitas religiões, né? Esse Armagedon pode vir através de ao apertar um botão, um míssil carregado com uma ogiva nuclear, um míssil de médio alcance, um míssil continental pode atingir uma outra nação inimiga. Isso é uma solução ineficaz para resolver um conflito, né, entre os governos, né? Eu posso citar alguns exemplos sobre a história recente política dos Estados Unidos com relação ao Iraque, com relação ao Irã e com relação à guerra atual na Síria, onde o Estado Islâmico está se apoderando de terras e quer implantar um califado. Pois bem, o que ocorre é que Saddam Hussein ele foi obrigado a impor uma guerra contra o Irã. Ocorre que um dia depois de ser decretada a guerra do Iraque para com o Irã, Saddam Hussein decretou estado de guerra. Um navio guerra, um destroyer norte-americano, intencionalmente, conforme um vídeo que eu vi no Discovery Civilization, ele derrubou um avião civil. Todas as pessoas do avião morreram.
E alguns dias depois, os Estados Unidos começaram a destruir instalações petrolíferas do Iraque. O que ocorre? Os Estados Unidos eles fazem um conflito tentando ajudar um país, mas na verdade eles estão tentando impor uma guerra entre esses países. Então, são exatamente situações que ocorrem no mundo, né? Situações muito antigas, as de guerra, né? Eu sempre falei isso para os meus amigos, sempre é uma coisa que me desperta. O mundo não conseguiu ainda resolver o problema das guerras. E é um problema talvez o mais antigo de todos. Porque a solução eles sempre tentam combater um ou outro, né? Na atual situação, com esse alto nível tecnológico que nós vivemos, né, principalmente graças à eletrônica, e ainda não se conseguiu resolver esse problema de guerras, não era para termos guerra hoje em dia, né? E, no entanto, sempre tem uma guerra em algum lugar do mundo. Então, talvez esses seres que você diz que vê e tudo mais, eles passam alguma mensagem nesse aspecto aí, de combater as guerras, de não ter mais guerra no mundo? Sim, a mensagem específica que me passam é que o conflito armado é ineficiente. É ineficiente no seguinte sentido: só causa mais conflitos. Não haverá um término dos conflitos. Então, o que se passa, né, é uma intervenção dos seres da constelação de Órion, mais precisamente do planeta Órion, de que haverá uma intervenção extraterrestre no planeta Terra, né? Essa intervenção ocorrerá de forma clara, de forma precisa, e virá através de uma nuvem diferente das nuvens que nós estamos acostumados a ver. Virá através de uma imagem de forma que todo o planeta consiga ver ao mesmo tempo. Nós sabemos que a Estação Espacial Internacional ela fica a 350, 360 quilômetros da superfície terrestre. O telescópio espacial Hubble fica a 1.500, 1.600 quilômetros da superfície terrestre. Ocorre que cientistas, né, céticos e ao mesmo tempo estudiosos das energias que nós não captamos quando estamos acordados, eles dizem que essa nuvem virá de uma forma que todo o planeta possa ver, a mais de 2.000 quilômetros da superfície da Terra. Isso pressupõe a volta de Jesus, né? A segunda vinda de Jesus. Existem muitas profecias na Bíblia que diz que Jesus vai voltar. Jesus está voltando, na verdade. Isso não pode ser feito de uma forma assim imperativa, né? Para que as pessoas entendam. A volta de Jesus será feita de uma forma paulatina, de uma forma gradual, para que as pessoas entendam em seus corações que é necessário fazer o bem, orar e ajudar aos necessitados. Isso é uma coisa difícil de se fazer, mas não impossível, né? Eu não sou perfeito, ninguém é perfeito, mas eu tento ser perfeito no seguinte sentido: receber essa informação e passar essa informação ao povo. E com relação à natureza, assim, os cuidados com a natureza, você recebe alguma mensagem nesse sentido? Sim, recebo. Foi uma ótima pergunta, Carlos, porque o planeta Terra ele não vai ser destruído. A humanidade, em parte, será destruída. Há uma necessidade de que parte da população seja colocada de lado, ou seja, posta de forma que não possa interferir na vinda de Jesus. E ocorre que essa situação é uma situação que causa espanto, mas eu sou muito cético
e ao mesmo tempo místico, não sendo um conto de fadas, é uma vida real. O misticismo existe, mas ocorre que a situação do mundo hoje é de conflitos. São informações que são passadas por mim, que esses conflitos não cessarão, e nós devemos nos preparar de forma adequada à vinda de Jesus, com um sono regular, uma alimentação adequada. Devemos dosar as nossas palavras, devemos orientar as pessoas para que pratiquem o bem, para que se sintam bem entre si, para que haja uma comunidade esperando a volta de Jesus. Isso é uma coisa muito importante, porque os eventos que nós acompanhamos pela TV, tsunamis em 2011 no Japão, as guerras, os terremotos, isso sempre ocorreu. Mas um pastor da igreja evangélica disse que isso o meu pai já falava. Um participante do culto disse que isso aí meu pai já falava, que haveria guerras, haveria terremotos, haveria conflitos. Mas percebo que os conflitos, os terremotos, os tsunamis estão ocorrendo de forma mais intensa, de forma mais imponente, né? Há uma força impondo essa situação. Essa força nos impele a praticarmos a espiritualidade de forma adequada, a nos comprometermos com Deus, a fazer as nossas orações, enfim, a nos adequarmos à situação que está ocorrendo no mundo, ou seja, a volta de Jesus, a segunda vinda de Jesus, né? Isso está acontecendo. Olhem à sua volta. Estamos esperando a visita de alguém. Alguma coisa vai acontecer. Ok. Francisco, depois de toda essa abordagem que você fez, né, toda essa sua experiência aí com os ETs, assim, qual seria uma recomendação para aqueles que estão nos assistindo ali, né, pelo mundo afora aí? Qual seria assim não diria um conselho, né, mas sim uma recomendação que você daria ali para os nossos web espectadores? Eu diria que, além dos web espectadores, que são muitos, eu diria a todos que ouvirem essas mensagens, principalmente essa que eu vou passar agora, que há necessidade de sobrevivência. Se ocorrer uma hecatombe, um Armagedon, uma guerra nuclear, nós temos que estocar alimentos, água e armas. Por quê? Porque a radiação, ela se dissipa com o tempo, né? Em Chernobyl ela existe até agora, mas ela está se dissipando. Outra coisa muito importante é estocarmos sementes, porque depois da hecatombe nuclear, que provavelmente ocorrerá, haverá necessidade de repovoamento do planeta. O planeta não será destruído. O planeta irá continuar até que o Sol se transforme numa anã branca e abranja o planeta Terra. Isso há bilhões e bilhões de anos que estão por vir. Hoje o planeta não vai ser destruído pelos conflitos, mas há necessidade de sobrevivência, de construção de abrigos subterrâneos, de estoque de água, sementes, comida e medicamentos. A gente tem que saber que isso é uma necessidade, é imperativo que isso aconteça. Estamos no Brasil. O Brasil sempre foi um país neutro, como a Suíça. O Brasil interviu na Segunda Guerra Mundial, né? Ocorreu essa intervenção. Se houver uma intervenção no Brasil, ela ocorrerá de forma elucidativa,
né, de forma pacificadora, né? Mas a nuvem nuclear, ela vai se espalhar por todo o globo, né? A tecnologia HAARP consegue fazer com que a nuvem radioativa ela se espalhe por todo o planeta. A tecnologia HAARP, ela foi desenvolvida por um cientista que ele controlava as nuvens e a temperatura através de um grande aparelho eletrônico que colocava no ar ondas eletromagnéticas e transformava todo o planeta, em determinados lugares, né? Eles adequavam o aparelho, o HAARP, a ser direcionado para determinada localidade, essa onda eletromagnética. Ocorre que a onda radioativa ela vai se dissipar com o tempo. Há necessidade de nos abrigarmos, né, no subsolo. Em Hiroshima, há vários casos de pessoas que se abrigaram debaixo dos rios, né, sob a superfície dos rios, dos lagos, e não receberam muita radiação. Isso é indicativo de que a construção de abrigos de alumínio, né, a moradia em cavernas subterrâneas, né, é imperativo. Há necessidade disso. E é isso aí, web espectadores. Hoje vocês puderam ter mais um pouco aí de conhecimento, né, sobre esse tema tão polêmico, né, que é os extraterrestres, né, a abdução e tudo mais, né. Então aqui nós entrevistamos hoje o Francisco Carlos Palhalonga, né, ele que diz ter passado por uma experiência de abdução lá no passado, há 35 anos atrás, né? Foram exatos 35 anos. Eu só queria colocar uma coisa, Carlinhos, que depois dessa experiência de abdução, o meu pai ele ficou intrigado e quase foi na delegacia querendo me encontrar. Eu havia sumido. Eu fui andar de bicicleta, porque eu vomitei muito, depois eu fui andar de bicicleta. Passando aqui atrás de casa, isso em 1982, eu me encontrei com duas pessoas. Eles estavam num carro importado, parecia um Impala. O carro era preto, eles falaram em inglês comigo. Como eu já tinha tido aulas de inglês desde o primário, atual ensino fundamental, desde a terceira série primária, eu entendi o que eles disseram. Did you have 21 notes of dollar? Eu falei, yes, né? Daí eles me deram notas de cruzados novos, 21 notas de cruzados novos, para que eu não falasse o que eu tinha visto há pouco tempo atrás. Senão eu receberia retaliações e poderia até ser morto. Então, está fazendo 34 anos, 3 meses dessa minha experiência de abdução. Como eu respeito muito as pessoas, sou uma pessoa civilizada, eu fui educado de forma adequada, creio que fui educado de forma adequada, meu pai foi metalúrgico, minha mãe foi do lar, né? Eu sei que é uma informação que eu tenho que passar para as pessoas, que ocorrerá alguma coisa, uma coisa que vai abranger todo o planeta, né? Eu recebi essas notas e fui embora. Quando eu olhei para trás, eles haviam ido embora. Hoje eu percebi que se tratavam de Men in Black, Homens de Preto, né? Como no filme Homens de Preto, com aquele famoso ator, né? Parece fantasia, mas é pura realidade. Quem tem ouvidos, ouça. E quem tem olhos, veja. Nós não podemos ficar em cima do muro. Nós temos que tomar alguma atitude. Atitude de sobrevivência. Ok, então é isso aí, web espectadores. Vocês puderam ver aí, né, através da TV Itajubá, mais um tema muito interessante, intrigante, né, vamos dizer assim, que é sobre alienígenas, sobre ETs, sobre abdução. E nós temos aqui uma pessoa que nós entrevistamos, acabamos de entrevistar aqui, uma pessoa que se diz que foi abduzido há 35 anos atrás.
e exatamente aqui nesse local, aqui em Estiva, né, Minas Gerais, aqui uma cidadezinha pequena, aqui na zona rural. E é isso aí, web espectadores. Continue conosco aí através da TV Itajubá. A TV Itajubá, essa TV aí que é de alcance mundial. E no próximo programa aí, Espaço Itajubá, nós traremos um tema interessante para você assistir aí. TV Itajubá é uma TV de alcance mundial.